crianças? Vamos para mais uma aula de matemática? Então, nessa aula nós vamos tratar de grandezas geométricas. E a primeira delas é a grandeza de comprimento. Com a necessidade de se obter uniformidade, ou seja, concordância nas medidas de comprimento, surgiram as unidades padronizadas de medida de comprimento. E no Sistema Internacional de Unidades, o metro ele é a unidade base padrão de medida de comprimento. Então, foi designado que o metro seria a unidade base, ou seja, a unidade padrão dessa medida de comprimento. E as outras medidas de comprimento, elas são derivadas a ele. Aqui nessa tabela, é uma tabela de conversão. Então, essa tabela foi criada para facilitar a conversão de uma medida para outra. Então, se você tem um valor em quilômetros e quer converter em metros, utilizando essa tabela fica mais fácil. Quando você for fazer uma conversão e o valor está, a conversão está à direita desse valor, você vai multiplicar então por 10 a quantidade de casas que você tiver que andar. Se, ao contrário, o valor a ser transformado estiver à esquerda desse valor, você vai dividir, fazer a operação inversa, a quantidade de casas que tiver que andar. Por exemplo, eu tenho um valor em quilômetros, quero transformar em metros. Então, a quantidade de casas eu vou multiplicar. 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. Se for ao contrário, eu estou com o valor em milímetros e vou transformar em metros, eu vou na operação inversa, eu vou dividir por 1000. Conhecendo um pouco dessas medidas de comprimento, vamos ver a nomenclatura delas e o símbolo delas. Então, o metro é a unidade padrão, 1 metro. À esquerda estão os múltiplos de metro e à direita os submúltiplos de metro. São eles os múltiplos do metro. O quilômetro, que o símbolo é km, hectômetro, o símbolo é hm, o decâmetro, que o símbolo é DAM. Quanto vale um decâmetro? Um decâmetro equivale a 10 metros. Um hectômetro equivale a 100 metros. Um quilômetro equivale a 1000 metros. No caso dos submúltiplos do metro, nós temos o decímetro, que o símbolo é dm, o centímetro, que o símbolo é cm, e o milímetro, que o símbolo é mm. Quanto vale um decímetro? Equivale a 1/10 do metro. Quanto vale um centímetro? Equivale a 1/100º de metro. Quanto vale um milímetro? Equivale a 1/1000 de metro. Observação: as unidades de medida de comprimento hectômetro e decâmetro são pouco utilizadas no dia a dia. Então, aqui ele está explicando aquilo que eu já falei anteriormente. Veja que cada unidade de medida de comprimento é igual a 10 vezes a unidade de medida imediatamente inferior. Ou, pelo outro lado, podemos dizer que cada unidade de medida de comprimento é igual a 1/10 da unidade de medida imediatamente superior. Aquilo que eu falei, da esquerda para a direita, você multiplica por 10. Da direita para a esquerda, você divide por 10 a quantidade de casas que você for andar para chegar na medida que o problema está pedindo. Dessas relações, podemos fazer transformações de unidades de medida de comprimento. Então, eu pus alguns exemplos. Então, aqui, transformar 3,728 metros em centímetros. Então, nós estamos com um valor em metros e vamos transformar em quê? Em centímetros. Vamos andar 2 casas. Vamos multiplicar por 10 e por 10. 10 vezes 10, 100. Vamos multiplicar 100 vezes o valor dado pelo problema, 3,728. Quando você multiplica por 10, por 100, por 1000, o que acontece? A vírgula vai andar a quantidade de zeros que tiver.
No caso aqui, são 2 zeros, vai andar 2 casas. Então, vamos lá. A vírgula está no 3, vai andar 1, 2 casas. Então, vai ficar 372,8 centímetros. Então, aqui, ó, multiplicar por 100 equivale a andar com a vírgula 2 casas para onde? Para a direita. Outro exemplo. Transformar 423 metros em quilômetros. Então, agora, nós estamos com o valor em metros e vamos transformar em quilômetros. Vai andar 3 casas para a esquerda. Ou seja, você vai dividir por 1000. 423 dividido por 1000. Quando é um valor inteiro, a vírgula, ela fica imediatamente no último número. Inteiro. Então, a vírgula está no 3, vamos andar 3 casas. 1, 2, 3. Como aqui não tem nada, nós colocamos o 0. Então, nós transformamos em 0,423 o quê? Quilômetros. Porque é o que está pedindo o problema. Metros em quilômetros. Dividir por 1000 equivale a andar com a vírgula 3 casas para onde? Para a esquerda. Existem outras medidas de comprimento que elas são padronizadas, porém elas não pertencem a esse sistema internacional de unidades. Mas elas são bastante utilizadas em alguns países de língua inglesa, nos países de língua inglesa e também aqui no Brasil em algumas condições. Então, vamos ver quais são essas medidas. Um pé que equivale aproximadamente, tá? Todos esses valores são aproximados. Então, um pé equivale a 30,48 centímetros aproximados. Uma polegada equivale a 2,54 centímetros. Detalhe que a polegada pode ser representada pelo número 1 e aspas. Então, quando vê dessa forma, demonstrando que é 1 polegada. Uma jarda, que equivale a 91,44 centímetros. Uma milha terrestre, 1.609 metros. Uma milha marítima, 1.852 metros. Note que um pé equivale a 12 polegadas e uma jarda, 3 pés. Onde nós usamos no Brasil? Nós usamos para medir a diagonal de uma tela de TV ou do monitor de computador, o diâmetro de canos e também o comprimento de parafusos, tá bom? Então, com base nessas informações, eu fiz lá uma atividade no Google Class para vocês treinarem os conhecimentos. Bons estudos!